Paz do Senhor, Irmandade. E aí, gente, vocês estão bem? Eita, vida boa, hein? Estamos aí já no. A vida é boa, nós já estamos no capítulo 7 de Lucas. Ô, Jesus maravilhoso, vamos orar? Bora orar. Ô, Senhor bendito, nós te louvamos e somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos ajudado e tem feito com que a gente consiga cumprir essa meta. Meta de ano novo que vai mudar as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda. Estamos aqui firmes, às vezes a gente dá uma capengadinha, né, Senhor? Aí o Senhor vem, nos ajuda, nos empurra e assim vai. Nós cremos que o Senhor tá nesse barco com a gente. Às vezes o Senhor tá descansando e a gente não deixa, né, Jesus? Ô, papai, obrigada, obrigada, Cristo, e obrigada, Espírito. Obrigada, Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco. Muito obrigada. Nos conduza, Senhor, esquadrinha os nossos corações e que o Senhor ache fé em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eita, que eu quase encosto aqui na tela e nem sei como ficou pra vocês. Fecha o olho aí quando eu estiver orando, hein, gente? Porque eu fecho o olho, como eu falei pra vocês. Estão ouvindo o barulho da bagunça aqui? Eita, da baguncinha dos meninos. Tô tirando as coisinhas daqui, senão eu me conheço. E pode ser que eu derrube. Bora lá? Gente, nós vamos falar aqui da fé do centurião. Isso aqui é muito legal esse texto. Vamos ler, já começar aqui do... Pegar a amarelinha, porque eu já deixei umas partes aqui em laranja para dar spoiler. Bora lá. Diz assim. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte. Olha lá, o servo do centurião, tá aqui. Servo do centurião, está doente e quase à morte. Era grave, hein? A quem o seu senhor estimava muito. Quem estimava ele? O centurião. Este ouviu falar. Então, o centurião ouviu falar de Jesus. E aí ele se moveu e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus. Ele era chefe dos soldados e quem foi pedir por ele foi os chefes dos religiosos, aqui ó, os líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar. Então o pedido era, vai lá curar o seu servo. Olha só, chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência. Olha como ele era estimado. Este homem, olha só, os líderes religiosos falando desse centurião. Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação. Ele construiu a nossa sinagoga. Olha, ele construiu a nossa... Eu até marquei aqui, ó, construiu. No 6, Jesus então foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, né? O centurião mandou: Senhor, não te incomodes, pois, olha o que ele diz dele mesmo. Olha o que ele diz aqui. Não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Então ele pediu que os líderes religiosos fossem pedir por ele, porque ele não se considerava digno de estar na presença de Jesus. Meu pai. Aí ele diz assim ainda mais, ó, basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Olha isso, gente. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. E eu digo, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, tá aqui, ó. Quem agora? Jesus. Jesus admirou-se dele, vendo-o, tá vendo? Aliás, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Olha isso, tamanho da fé desse homem ele não viu. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Restabelecido, curado. Olha isso, gente. Nós já falamos aqui sobre centurião em várias outras histórias, né? Nós já vimos várias vezes a figura do centurião, né? Até mesmo quando a gente leu no finalzinho de Marcos, na crucificação, a gente viu que teve um centurião lá que falou assim, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E aqui dá pra gente falar um pouquinho mais sobre os centuriões. Nesse caso aqui, nós já sabemos
que centurião era um líder militar, né? Ele chefiava, em tese, 100 soldados, podia ser mais ou podia ser um pouco menos. O centurião era alguém que tinha experiência, então ele já tinha passado por guerras, provavelmente. Era alguém que foi subindo nessa coisa do militarismo aí deles, né? Esse centurião aqui da história é alguém que demonstrava muito respeito pelo judaísmo, pela religião judaica, né? Porque é interessante que está escrito aqui que ele construiu a sinagoga. Então tá aqui, ó. Eu até coloquei, construiu, é impressionante, né? Porque com os próprios recursos dele, ele construiu uma sinagoga. É interessante. O texto também revela o coração desse homem, desse centurião. Porque ele estimava o servo. E esse servo, geralmente, eles eram considerados nada em relação a quem tinha esse poder, né? De serviço deles. E ainda mais esse que tinha patente, era um centurião, né? E a gente vê que no versículo 3, ele ouviu falar de Jesus. Ele já tinha feito algo de bom, esse centurião, para os judeus, né? Ele tinha construído uma sinagoga e agora ele estava pedindo uma ajuda, né? Nós vemos ele pedindo ajuda. Mas uma coisa que chama a atenção aqui, que eu até grifei, é que tá aqui, ó. Eles falam, ele merece, né? Esse homem merece. Gente, isso acende na nossa mente algo assim relacionado a milagre por merecimento, né? Não parece assim, ó, ele merece, vai lá cura ele porque ele merece. E nós fizemos isso o tempo todo, né? E ainda fazemos. A gente faz isso o tempo todo. A gente acha que as pessoas têm que ir a Jesus por merecimento e a gente deixa pessoas de lado, né? A gente deixa pessoas porque a gente acha que elas não merecem. Um fato impressionante é que o próprio centurião, ele tinha mais entendimento do que esses homens líderes dos religiosos, porque ele diz aqui, ó, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele fala assim, eu não fui porque eu não me achava digno. Meu Pai do céu. Quanto ensino aqui. Se desse, a gente podia ficar até amanhã falando disso. Mas para resumir, vale só uma coisa aqui. Para chegar até Jesus não é por merecimento. Eu até tinha pensado, quando eu li esse texto, falei, nossa, que homem bonzinho, realmente ele merece. E aí, vem esse homem e ele mesmo fala, eu não sou digno. Eu não sou digno. E uma coisa que eu achei impressionante é que ele reconhece a autoridade de Jesus sobre todos, né? E é uma autoridade celeste, porque ele acredita no milagre. E quem fazia milagres era Deus. Que lição de fé. Tanto é que no versículo 9, Jesus se admirou, né? Aqui, ó. Jesus se admirou. Porque Jesus disse que não tinha visto tamanha fé. Então, que Jesus nos esquadrinhe, sabe? Que ele faça um raio-x e que ele veja os nossos corações, as nossas intenções e que ele ache alguma coisa de fé, uma sobrinha que seja de fé em nós, né? Que seja assim conosco. Aí, continua aqui uma história bem interessante, eu gosto muito dessa história. Eu já recebi, assim, o entendimento, se é que eu posso falar assim, de pregações a respeito dessa história. Deus já me deu de quatro jeitos diferentes, sabe? Para 4 tipos de pessoas diferentes. E eu gosto muito dessa história, mas eu deixei ela bem resumidinha aqui, porque não é pregação, como eu falei, né? Vamos ler do 11 ao 13 pra gente entender a história. Diz assim, ó. Logo depois, Jesus foi para... Dá pra ver? Dá, né? Logo depois, aqui, ó. Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximarem da porta da cidade, viu que alguém havia morrido e era carregado para fora da cidade, e o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela, com a viúva, né, gente? Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Aí eu até anotei aqui do lado, né, ó. Tá vendo aqui? Eu e minhas anotações. Aí eu anotei aqui, ó, tá vendo? Ó? Jesus, aqui estava indo, era Jesus, a multidão e os discípulos, estavam entrando na cidade. E do outro lado, era uma mulher, uma multidão e um corpo saindo da cidade. E Jesus tem compaixão dessa mulher. Aí na história vocês vão ler, vocês vão ver que Jesus chega e toca, né? E ele cura, não cura, ele dá vida, ele ressuscita o filho dessa viúva. Essa mulher já sabia o que ia sofrer, né? Porque se ela era viúva, ela já tinha perdido antes. E nós vemos aqui o encontro de 2 multidões com Jesus. Só que uma com alegria, com milagres, com realização, com festa. E com a mulher era uma multidão com choro, tristeza e um corpo sem vida. Jesus manifesta compaixão, toca nesse corpo. Ele ordena e o milagre acontece. Era sabido que quem tocasse num corpo, em alguém que já morreu, ficaria impuro, gente. Mas Jesus não. Jesus não é assim, não. Jesus, ele toca nas nossas imundícies, fazendo um paralelo com a gente.
e ele não fica impuro, ele dá vida, ele cura e tem nova vida para nós porque Jesus nos toca. Nós precisamos permitir esse toque de Jesus. Do 18 ao 35, vamos ler aqui do 18 ao 22, dá tempo ainda, né? Deixa eu ler aqui, ó. Do 18 aqui. Do 18 ao 22 é quando tem aquela pergunta dos discípulos de João Batista. Ó, os discípulos de João Batista eles contaram para João Batista o que Jesus estava fazendo. Aí, João Batista fala assim para os discípulos, ele pega dois e fala assim, ó, vão até Jesus, aí ele diz assim, ó, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E aí a resposta de Jesus é magnífico. É lindo isso aqui, porque João Batista ele estava preso e ele ouviu falar de tudo que Jesus estava fazendo e mandou seus discípulos, né, perguntarem para Jesus se era ele ou se seria outro que havia de vir. E a resposta de Jesus primeiro é que ele faz milagres, ele faz coisas incríveis, manifestações dos céus e depois ele dá a resposta, né? Aí depois ele vem, voltem e anunciem. Depois dele curar, ele vem e diz assim, ó, voltem, acho que tô colocando a caneta em cima, né? Voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. E Jesus começou a falar à multidão a respeito de João e é isso que ele vem fazendo até aqui. E aí depois que ele fala com a multidão a respeito de João, já inicia aqui Jesus sendo ungido por uma pecadora. Vamos ler do 36 ao 39 para a gente entender o que está falando aqui, ó. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. Aí ele reclinou-se à mesa, uma mulher pecadora, vou ler só os grifadinhos para a gente entender, né? Uma mulher pecadora daquela cidade chegou com um vaso de alabastro que era um perfume caro, tá vendo aqui, ó? Perfume caro. E aí chegou nos pés de Jesus, ela se reclinou lá aos pés de Jesus e chorando, molhou os pés de Jesus com suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou os pés de Jesus e ungiu com perfume. Aí aquele homem que havia convidado Jesus, ele fala consigo mesmo, esse homem não é profeta não, porque se ele fosse, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. E Jesus dá uma resposta para ele, Jesus explica para aquele fariseu, e tá aqui a resposta de Jesus. Ele explica para aquele fariseu a intensidade do amor de quem reconhece suas mazelas, mas que desesperadamente quer perdão e salvação. Os atos dessa mulher, eles mostram isso, eles demonstram isso e Jesus nos ensina com os atos dessa mulher. E a fala de Jesus, leiam aqui que vocês vão ficar maravilhados. Jesus diz a ela, a sua fé a salvou, vá em paz. Ela chorava quando ela chegou. E agora ela alcança uma paz que ela tanto buscava. E que seja assim conosco. O Senhor nos dê essa paz. A paz que só Ele pode dar e que excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do nosso Senhor.